do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Agora no versículo 11. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Nesta noite, meu Deus, estamos aqui, meu Deus, te adorando em espírito e em verdade. Nós já sabemos que o Senhor já está presente, já está no nosso meio. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu sou o seu templo, nós somos o teu templo, nós somos vasos. Usa nesta noite, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, Senhor. Não quero, meu Deus, dar lugar à carne, mas sim dar lugar ao teu Santo Espírito Santo. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Estamos diante de uma mensagem poderosa da parte do Senhor nesta noite. Aleluia. Aleluia. O tema desta mensagem que irei pregar, o tema é força, revertimento e vida. Olhe para o teu irmão e diga: força, revertimento e vida. Aleluia. Que pode dar glória a Deus? Ezequiel foi exilado junto com muitas pessoas da terra de Israel. Jerusalém tinha pecado contra o Senhor, uma terra que não estava ouvindo as mensagens de Deus, porque estava rebelde. Deus deu o juízo naquela terra, usou vários profetas para profetizar que por causa da sua desobediência eles iam para o cativeiro, um lugar isolado, um lugar triste, um lugar que não podia adorar ao seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá eles iam sofrer, eles não poderiam mais louvar a Deus, eles não podiam mais ser alegre. Uma terra, aleluia, que não ia jorrar leite e mel. Ezequiel, um profeta, filho de Buzi, estava ele ali no meio daquele povo. Diz alguns historiadores que foi levado, aleluia, junto com Daniel, Misael, Isael, louvado seja o nome de Jesus Cristo, por Sadraque, Mesaque e Abednego. Diz os historiadores que eles tinham 16 anos de idade, ainda jovens. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas assim ele foi levado junto com muitas pessoas para o cativeiro da Babilônia. Eles tiveram que percorrer no sol quente, ali agora sendo oprimido, massacrado pelo aquele povo cruel e covarde. Mas foi o juízo de Deus. Eles tinham que entender que o Deus dele era verdadeiro, que o Deus dele podia todas as coisas fazer na sua vida, mas por causa de ídolos, deuses estranhos, eles seguiram e desobedeceram ao seu Deus. Porque aquele que desobedece a seu Deus vai para o cativeiro. E agora aquele povo está ali sendo massacrado, tem que comer agora o manjar daquela terra estranha, tem que se prostrar diante de um Deus feito por Nabucodonosor, seu Deus. Muitos se prostraram, muitos tiveram que comer comida consagrada ao diabo. Mas teve 4 jovens que botaram o propósito no seu coração não se contaminar naquela terra estranha. E ali Deus deu vitória àqueles 4 homens. Mas agora o profeta Ezequiel está ali no acampamento, junto ao rio Quibá,
Deus deu muitas visões sobre o respeito da sua glória. Um homem que ia ser sacerdote, agora um homem Deus chama para ser profeta. Deus agora começa, louvado seja Deus, e ensinar o profeta a ser profeta. Aleluia. Um profeta que passou por várias situações, várias coisas Deus foi ensinando. Porque um profeta, ele para ser profeta, ele tem que passar por tempestade, lutas e até cativeiro. Agora Deus se revela ao profeta Ezequiel e manda ele ir até aquele povo que estava triste, desanimado, talvez até não esperando mais a promessa de Deus voltar para Jerusalém. Como podia agora eles lembrar, como pode agora se lembrar da sua terra? Ele vê naquele povo, aleluia, sendo escravizado, algemado, massacrado, os seus muros da sua cidade derrubadas, o templo do Senhor invadido, queimado, furtado e levado e colocado dentro do templo do Deus da Babilônia. Como podemos se alegrar diante de tais coisas que acontecem na nossa vida? Aleluia. Os muros de Jerusalém, que era a sua fortaleza, foi derrubada. Tudo foi massacrado, jogado por terra. Muturo foi reconstruído naquele lugar de grandes terras. Ali só podia agora caminhar pastores com ovelhas e pessoas que foram deixados para plantar naquele lugar. Pessoas pobres que não tinham conhecimento de nada, ou seja, pessoas pobres e burros que não servia para nada. Mas os melhores pessoas daquela época foi levado para o rei da Babilônia para servir dentro do palácio. Agora o profeta Ezequiel, ele está ali. Deus deu grandes visões. Deus disse: Ezequiel, o que tu vês, pega, come. E a Bíblia diz que era doce como mel as palavras do Senhor. Aleluia. Aleluia. Agora o profeta Ezequiel está diante agora de um vale de osso seco. A visão que Deus dá mostra a situação do povo dele. A Bíblia diz que o povo empenduraram as suas harpas, não quiseram mais louvar ao Senhor, não quiseram mais pensar no Senhor. Mas a Bíblia diz que quem busca, acha. A Bíblia também diz: se você buscar de todo o vosso coração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora ele observa. A Bíblia diz que Ezequiel, ele olha diante da sua visão, vê um vale de osso seco. A Bíblia diz aqui no capítulo 37 que o número era muitíssimo. Os ossos estavam não secos, e sim sequíssimo. O homem sem o Espírito Santo de Deus, sem a presença que lhe comove, aquela presença que faz você chorar, você está sequíssimo sem a presença de Deus. Agora aquele homem se levanta. No capítulo 2 de Ezequiel, Deus diz: Ezequiel, levanta-te e põe de pé, que falarei contigo. Aleluia. No capítulo 37, versículo 1 diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aleluia. Quando o Espírito Santo está em tua vida, a mão do Senhor está também sobre a tua vida. Quando ele diz: a mão do Senhor está sobre mim, ele quis dizer: a glória do Senhor se manifestou na minha vida. Com isto estamos sentindo nesta noite, é a glória do Senhor que está invadindo este lugar. Quando Salomão estava orando, a Bíblia diz que entrou uma nuvem e a glória do Senhor se manifestou, e não aguentaram ficar dentro do templo, só por causa da oração de Salomão. Aleluia. Até o sacerdote não podia ficar dentro porque não aguentava, então eles deitavam no chão por causa da glória do Senhor. Como pode agora o profeta, com a mão do Senhor sobre ele, recuar naquele lugar de opressão? Talvez aquele homem dissesse em seu coração: eu não vou, Senhor, porque o rei da Babilônia é opressor, ele mata, ele destrói. Mas eu vou, Senhor, porque estou no fogo, então é para se queimar.
Aleluia. Então o Espírito do Senhor dá esta visão a Ezequiel. Agora ele se encontra nesta visão e Deus mostra a situação do seu povo rebelde. E Deus diz: Ezequiel, vai a esse povo rebelde, Ezequiel, fala tudo que eu mando, porque se eles se desviar do mal, viverás. Mas se ele não se desviar e você não falar, o sangue está sobre você, Ezequiel. Talvez essas palavras do Senhor venha motivado Ezequiel a profetizar para aquele povo rebelde. Ele chegou a dizer: Senhor, a face dele está dura, o coração está obstinado. O Senhor disse: profetiza, Ezequiel. Senhor, o povo não adora mais, o povo, Senhor, não te busca mais, o povo está infeliz sem a tua presença. Ezequiel, profetiza, Ezequiel. Mesmo ele estando ali em um vale de osso seco, mas vou dar vida, porque a minha promessa vai se cumprir, Ezequiel. Alabaxandarábia. Ezequiel agora está ali no meio de um vale de osso seco. Ezequiel, a Bíblia diz que ele: e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. Mas primeiro ele disse: então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. Quando ele profetiza, ele ouve um ruído. Primeiro vem um ruído, primeiro vem a promessa. E quando vem um barulho, a promessa chegou na tua vida. Quando ele profetizou, vem um ruído, depois veio o barulho de ossos. Algumas traduções dizem que era como um chocalho. E de repente, quando ele para no meio ali do vale e começa a profetizar: assim diz o Senhor, aleluia. Quando ele começa a abrir o coração para Deus e deixar Deus usar ele. Quando Jeová diz: Ezequiel, observa aí, Ezequiel, olha aí, será que esses ossos poderão reviver, Ezequiel? Ezequiel disse: Senhor, só tu sabes. O que ele quer dizer, querido? Senhor, só tu pode todas as coisas. Quem sou eu, Senhor? Estou no meio de um povo aqui sofrido, acabado, sem esperança, cortado. Aleluia! Quem sou eu, Senhor? Mas o Senhor sabes. Então, Ezequiel, profetiza e diz: assim diz o Senhor, osso seco, ouve a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Alabaxandarábia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ouve a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis, Arabaxandarábia, farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. No versículo 9 ele diz: ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles,
e viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo, aleluia, que pode levantar a mão e dizer: eu sou o exército do Senhor, aleluia, que pode dar glória a Deus. O Espírito de Deus está sobre a tua vida. Você estava morto porque estava em pecado, mas através da graça que se manifestou, não é dom de vós, e sim é dom de Deus. O Espírito Santo que traz vida está na tua vida e na minha vida, aleluia. Arabaxambarábia, aleluia. A Bíblia diz aqui em Efésios capítulo 6 versículo 10: no irmãos demais meus, fortalecei-vos na força do teu poder. Aleluia. Quando você busca a força de Deus, você vem mais à igreja, você fala mais de Jesus. Quando você busca a força de Deus, Deus opera mais sinais na tua vida. Porque quando você tem força de Deus, cria mais fé dentro do teu coração. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quando eu falo em revertimento,